prazer muito grande estar aqui podendo falar sobre o eixo 2, trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS, que está ligado à 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Um olá muito especial a todos e todas que fazem parte das etapas regionais e estadual do Mato Grosso do Sul, que vai rumo à nossa 4ª Conferência de Gestão do Trabalho. Falar do mundo do trabalho e da gestão do trabalho nos remete a pelo menos 2 pontos fundamentais. O primeiro diz respeito à dimensão do SUS e a sua importância para o país. Nós estamos falando de um sistema gigante, com proporções imensas de estabelecimentos, de ambulatórios, de hospitais, de toda a infraestrutura necessária para o atendimento, atenção primária, especializada e tudo mais. E estamos falando de um sistema que abrange todos os estados, todos os municípios, em todos os lugares nós temos SUS. E para atender essa população do país inteiro, nós estamos falando de 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores especializados, em uma infinidade de pessoal de apoio, de manutenção e da gestão do Sistema Único de Saúde. A outra questão importante é dizer que a saúde, o Sistema Único de Saúde e a saúde como um todo, ela é feita por mulheres. Nós estamos falando de mais de 70% da força de trabalho em saúde é constituída de mulheres. E aí eu posso dar o exemplo, que eu diria que é a categoria profissional exemplar, que seria a enfermagem. Ela tem mais de 85% da sua força de trabalho constituída de mulheres, mulheres guerreiras. Bom, outra questão que eu gostaria de abordar e deixar aqui minha contribuição é o que nós falamos muito de trabalho decente. O que seria, de fato, o trabalho decente? Eu vou utilizar, evidentemente, que esse termo é um termo usado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, eu vou apontar aqui algumas premissas que a OIT aponta para dizer temos um trabalho decente. Então, atente a essas questões, porque isso vai nos ajudar a pensar como é a gestão do trabalho, educação e saúde do nosso país no Sistema Único de Saúde. Primeiro, significa dizer que o trabalho deve ser seguro, sem riscos de adoecimento no trabalho e do trabalho. Ter salário compatível para seu sustento e o sustento de sua família. O processo deve ser democrático e negociar todo o tempo no processo de trabalho da saúde por melhores condições de trabalho e deve estar presente e assegurado no dia a dia do trabalhador. E a organização sindical, a possibilidade e a necessidade dos trabalhadores estarem organizados em sindicato e em entidades. Então, isso é o que se configura, o que é chamado trabalho decente, que vai muito além do salário, muito além só das condições de trabalho. Como nós encontramos, então, hoje, o Sistema Único de Saúde, incorporando aqui já as consequências, muitas delas nefastas, da pandemia Covid-19, que abalou fortemente o mundo do trabalho na saúde, O primeiro é dizer que o SUS é um sistema público, e sua força de trabalho também. A pandemia exaltou essa questão. Graças ao SUS, graças aos nossos trabalhadores da saúde, é que a pandemia, a tragédia não foi ainda maior do que foi, Eles estavam ali, firme e forte, atendendo toda a população. O trabalho seguro é sempre importante a gente remeter que esses trabalhadores devem ter um trabalho seguro, estável e com perspectiva de futuro, de ter uma carreira assegurado que o futuro ele terá, porque ele não será demitido a qualquer momento. Salários dignos, como eu já falei, para combater o multiemprego e as jornadas prolongadas que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vem fazendo para acumular um salário melhor, um rendimento melhor no final do mês. E a questão também essencial para todos nós que estão nos ouvindo, sejam usuários, trabalhadores e gestores. É muito importante termos isso em mente. Os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde são essenciais para todos nós, seja durante uma pandemia, pós-pandemia e no dia a dia.
Contudo, o que é que nós vimos hoje, especialmente na última década do nosso país, que cresceu fortemente? Infelizmente, nós estamos falando do trabalho precariado, que diz respeito a vínculos cada vez mais temporários, mais instáveis e inseguros. O aumento da sobrecarga de trabalho. Os trabalhadores estão trabalhando mais com o mesmo salário e com a mesma jornada. A intensidade do trabalho cresceu e cresceu muito. A pandemia mostrou isso, a pandemia às vezes criou esse movimento forte de que muitos morreram, muitos se afastaram, muitos perderam o emprego, e esses trabalhadores que ficaram estão com sobrecarga de trabalho. O aumento do multiemprego, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, que vai agravar ainda mais o processo de adoecimento dos trabalhadores. Para vocês terem ideia, pesquisa que nós realizamos na Fiocruz mostra que 1/4 de todos os trabalhadores, os 4 milhões de trabalhadores, estão adoecidos. Estão com problemas de diabetes, problemas de hipertensão, de obesidade, depressão e problemas cardíacos. Então, é muito grave a situação hoje que se encontram nossos trabalhadores. Há pouca observância também de se ter e assegurar ambientes saudáveis e seguros. A saúde precisa ser um ambiente que produz saúde para aqueles que vão buscar o atendimento, mas também para aqueles que prestam assistência. Precisa que esses ambientes cresçam no sentido de se tornar saudáveis e seguros. A pandemia mostrou que há umas fragilidades muito grandes, aí dessas que eu acabei de falar, no mundo do trabalho e da saúde. E uma outra questão que eu considero para as conferências, para as etapas regionais e a etapa estadual no Mato Grosso do Sul, e isso afeta todo o país, não só o Estado, mas todo o país, é a questão que diz respeito aos trabalhadores invisíveis da saúde, uma invisibilidade de uma parcela desses contingentes de 4 milhões. Eu estou falando de em torno de 2 milhões de trabalhadoras e trabalhadores invisibilizados, que estão prestando assistência, estão auxiliando, apoiando e muitas vezes fazendo o trabalho administrativo dentro das estruturas de estabelecimentos de saúde. Recentemente, nós realizamos uma pesquisa específica sobre os trabalhadores invisíveis da saúde, mostrando o que significa. Nós estamos falando, quem são eles? São mais de 60 ocupações de técnicos, especialistas, por exemplo, na equipe de enfermagem, de radiologia, de análise clínica. Nós estamos falando dos ACS, dos ACE, dos maqueiros, dos condutores de ambulância, dos sepultadores, que na pandemia se mostraram tão importantes e tão necessários, né? Nós estamos falando dos recepcionistas, dos vigilantes, de toda a área administrativa do Sistema Único de Saúde. Então, esses profissionais, apesar de serem muito essenciais, muito importantes, fazendo trabalhos em várias áreas, em todos os lugares eles estão. Também temos que falar aqui do pessoal da vigilância, o pessoal da limpeza, né? O pessoal da conservação. Então, são todos eles muito invisibilizados. Quem são eles? Eles são também, maioria, mulheres. São, em sua maioria, pretos e pardos. Têm salários extremamente baixos, com contratos temporários que exigem muito deles e pagam muito pouco. Sofreram e sofrem discriminação no trabalho da sociedade e são invisibilizados muitas vezes por aqueles que estão buscando o serviço. Nós estou falando aqui da população usuária. Então, para finalizar, eu queria dizer que é preciso discutirmos essa questão, levar essas discussões para a gestão da nossa conferência, na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, na Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de Mato Grosso do Sul. É preciso discutir a questão, essa muito polêmica e, por sinal, também muito estratégica. Buscarmos a superação dessas desigualdades e essas iniquidades. É inadmissível que tenhamos, dentro dos próprios ambientes de trabalho, profissionais, trabalhadores e trabalhadoras que não são vistos, não são observados, não são reconhecidos o trabalho dele e o dia a dia dele. É preciso
que os temas da gestão do trabalho na saúde assuma cada vez mais o protagonismo do debate entre nós. Nossas trabalhadoras e nossos trabalhadores devem ser reconhecidos como um bem público do nosso país, como o SUS é um patrimônio do Brasil. É isso. Espero que vocês tenham um ótimo debate e que vamos rumo à 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Muito obrigada.